They're playing basketball. We love that basketball. Fala galera, sou o Diego e estamos de volta com o Brasquete. Fala Pedrão, como você tá, cara? Fala Diego, fala galera, como é que vocês estão? Primeiramente, gostaria de dizer que o nosso amigo Ângelo não vai poder estar presente hoje. Mas semana que vem a gente tá aí de volta firme e forte. E o meu destaque de hoje é, como diria a sabedoria do nosso grupo favorito, Molejão, diga onde você vai que eu vou varrendo. Ô, segura essa vassoura aí, Pedrão. Vamos devagar aí, bicho. Mas eu não vou tanto assim nessa tua linha de pensamento, mas vou dizer, com emoção ao 100, o Cavs está passando o trator. E indo nessa mesma linha, você viu como que tá, o que aconteceu essa semana, Pedro? Não tô sabendo não, Diego, o que foi? Não, pois é, cara, eu estava vendo o jogo da NBA e na hora que eu vi a imagem do jogo do Spurs e do Warriors, tocou uma música na minha cabeça e não tem nada a ver pelo fato deles serem um time mais velho, só que é uma música clássica. Você sabe que música que foi essa, ô Pedro? Eu acho que eu sei sim, Diego, e é essa daqui, ó. É, Pedrão. Essa mesmo, é um momento especial. Como chama mesmo? Momento Vai com Deus dessa semana vai endereçado especificamente para os nossos queridos amigos do San Antonio Spurs que deram adeus à competição da NBA. Vai com Deus, San Antonio Spurs. Vai. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no loss. Oh yeah. Então, Pedrão, agora, depois que você mandou esse recado especial para os nossos amigos, se é que podemos dizer assim, lá de San Antônio, vamos continuar no mesmo tópico, porque hoje o Brasquete vai falar de Spurs e Warriors, o que aconteceu, como foi e o que esperar para frente. Vamos falar do jogão que foi Cavs e Celtics, que a série está 3-1. Vamos falar no momento diretoria, que é um quadro que o Pedro vai falar no momento fora das quatro linhas e vai falar um pouquinho sobre talvez o momento GM no nosso quadro. Depois para o momento favorito de vocês, que é o Big Apple Moment, que vamos falar a relação de Phil Jackson e estrelas. Tá? Então, vamos voltar lá então, Pedro, que estávamos falando. O que você achou? San Antonio foi para casa com a vassoura embaixo dos braços, porque o Warriors jogou, fez o que tinha que fazer. Claro, o Spurs sem o Kawhi Leonard teve dificuldade. Quem sabe também foi a última partida do Manu Ginobili. Então, o torcedor do Spurs com certeza não está feliz. Mas a sua análise, Pedro, qual é? Então, Diego, a gente havia dito aqui semana passada que se a ausência do Kawhi Leonard fosse confirmada para o resto dos jogos, era praticamente impossível que o San Antonio Spurs tivesse vida na série, até mesmo ganhando 0 jogo, o que foi aconteceu. Eles foram varridos, né? Apesar de terem feito um playoff muito bem jogado até aqui, ganharam do Memphis Grizzlies na primeira rodada, depois ganharam em 6 jogos do Houston Rockets, que era um time que despontava muito também como um grande concorrente, e isso sofrendo com as questões das lesões. A do Tony Parker já havia afetado desde a série lá, um jogo da série do Houston. Graças assim, a vocês, né? Isso. A zica do basquete famigerada atuou, né? Mas assim, atuou pros dois lados. Agora, o Kawhi Leonard ficando de fora de vez é
principal fator do San Antonio Spurs não ter conseguido disputar pau a pau com o Golden State Warriors, além de que o time do Warriors estava muito bem encaixado, né? E o time do Spurs, como você mesmo disse, pode ter sido o último jogo da carreira do Manu Ginobili, carreira maravilhosa essa, 5 títulos de NBA, todos eles junto com o Pop no San Antonio Spurs, ganhou a medalha de ouro olímpica, e considerando que ele não é dos Estados Unidos, isso é um feito impressionante. Levou a seleção americana em Atenas 2004 a esse fato. E mesmo nesses seus últimos jogos, ainda mostrando que tinha gás no tanque, como com aquele toco incrível em cima do James Harden para selar a vitória num dos jogos da série contra o Houston. E esse último jogo 4 da série foi o primeiro jogo, incrivelmente, que ele começou jogando nos playoffs. Um dado que mostra o quão esse time do Spurs está sofrendo com as questões das lesões que sofreu, no caso, na pós-temporada. Ele foi o 12º jogador a começar jogando o jogo de playoffs para os Spurs nessa temporada. Então o Pop teve que trabalhar com dificuldade aí, quando as suas principais peças estavam faltando. E isso foi o principal fator que não deu nenhuma chance ao San Antonio Spurs nessa série. Viu, Pedro? Eu vou te fazer uma pergunta extra, né? Porque não estava bem nos planos, mas você não percebeu, você não achou que o Paul Gasol estava jogando, ou melhor, a postura do Paul Gasol, você não percebeu que ele estava, parece que ele não estava envolvido com toda aquela situação, com aquele espírito de batalha que a gente sempre vê no time de San Antonio. Você não percebeu isso? Eu acho que sim, de certo modo sim. O Paul Gasol foi um cara que chegou para essa temporada para ajudar o time, para ajudar o Kawhi Leonard, trazendo experiência, trazendo, além da experiência, claro, jogando bem. Tinha um papel importante saindo do banco, porque não aguenta mais o tranco de jogar 35 minutos por jogo, assim como, por exemplo, o Manu Ginobili, mas é um cara importante que entra no jogo para matar suas bolinhas e para fazer a bola rodar também, porque é um bom passador. Mas ele, acho que concordo com você no sentido de que ele entrou meio desligado na série. Não só ele, mas talvez em proporção menor, claro, mas talvez um pouco o LaMarcus Aldridge, visto que quando o Kawhi Leonard é confirmado que ele vai ficar fora do jogo, alguém tem que assumir o papel de principal jogador do time, né? E quando a gente olha no elenco, além do Tony Parker fora, provavelmente o cara mais indicado para essa função vai ser o LaMarcus Aldridge, por toda a experiência que ele tem, todo o tempo de líder no Portland Trail Blazers, e ser um jogadoraço que e também ele, no momento que precisou que tanto ele quanto o Paul Gasol elevassem o seu jogo para cobrir a saída do Kawhi Leonard, não aconteceu à altura e o time não teve chance nenhuma. Pois eu achei claro que o LaMarcus Aldridge deixou de chamar a responsabilidade, se é que podemos falar que ele deixou de chamar a responsabilidade, mas algo que eu achei estranho mesmo foi a postura do Paul Gasol. Eu achei ele meio desligado, não achei ele envolvido, como a gente sempre vê os jogadores de San Antonio. Como a gente vê, um grande exemplo é o Patty Mills. Patty Mills está jogando em San Antonio e você vê que o baixinho ele chama a responsabilidade ali, ele faz o que pode, e o Paul Gasol não, perdendo os rebotes que a gente não via ele perder. A sua defesa tá certo, que teve várias críticas, né, no passado, tudo bem, mas as bolas que ele sempre acerta, ele não estava acertando. Não sei, eu talvez possa estar errado, mas eu achei ele desligado, viu, Pedrão? Não, eu concordo contigo, Diego. Ele realmente estava errando o arremesso que ele não costuma errar de jeito nenhum. Pois é, mas o outro lado da moeda, não tem como a gente não elogiar esse Golden State Warriors, hein, Pedrão? Que é isso, hein, bicho? É impressionante o quão eles jogam e como o próprio Pop salientou em entrevistas pós-jogo, não é só porque eles têm caras do calibre do Steph Curry,
do Klay Thompson, do Draymond Green, do Kevin Durant, que eles estão jogando o que jogam, mas como o próprio Pop disse nessa última entrevista pós-jogo, é provavelmente a melhor defesa da liga e o ataque deles é um nível de rotação de bola que é o nível de sonho de qualquer time. Então, além disso, quem quiser conferir visualmente isso aí, fazendo uma ajuda aí para os nossos amigos do blog do Homens Brancos Não Sabem Blogar, há pouco tempo eles postaram um vídeo chamado Golden Democracy, narrado inclusive pelo Kobe Bryant, que ele fala um pouco, é um vídeo bem curtinho, que ele fala sobre como é difícil jogar contra o Golden State Warriors, porque o jogo deles no ataque é uma movimentação de bola absurda, ninguém segura a bola por mais que 2 segundos no máximo, e além disso você tem que ficar preparado para estar o jogo inteiro batendo nos bloqueios, porque o time vive disso, da forma mais simples de jogar basquetebol, que é o pick and roll, que é você chamar um cara para te ajudar, para fazer um bloqueio para você sair livre. E é a técnica provavelmente mais simples de estratégia ofensiva, mas é uma técnica que, quando é bem executada, é muito, muito difícil de ser marcada. E o Golden State Warriors executa com perfeição. Lembrando até mesmo um pouco o triângulo do nosso querido Phil Jackson. Não duvido nada que tenha alguma influência, porque Steve Kerr foi jogador sob o comando de Phil Jackson. Então é um estilo de jogo muito bonito de se ver, pra mim. Eu gosto muito, é um jogo legal de se assistir. Mesmo com a diferença de pontos, eles não chegam a diminuir a intensidade do jogo deles, a defesa continua forte. Quem vem do banco vem tentando ganhar espaço. E vai ser um confronto interessante na final, seja pro Cleveland Cavaliers ou pro Boston Celtics. Sem dúvida. E sem contar que, destacando o pick and roll, que sem você falar do jogador que está atacando a cesta ou o jogador que faz a quarta luz, não dá para... Veja, se é o Stephen Curry que está conduzindo a bola, a marcação tem que dobrar quando o jogador vai atacar a cesta. Você vai deixar quem aberto? O Draymond Green, nós sabemos que consegue fazer suas bolinhas de 3. Kevin Durant e Thompson, não tem nem que se questionar. O que faz nesse momento, né, Pedrão? Não bate o desespero? Claro que bate, Diego. E aí, se você pensar em marcar os 4 principais ali, aí digamos que sobre o JaVale McGee. No jogo 4 da série aí, quando o jogo foi pro intervalo, todos os titulares do Golden State tinham pelo menos 10 pontos. E quando a gente olhou o maior pontuador, quem era? JaVale McGee com 16. JaVale McGee. Pois é. Então, se você tenta neutralizar os principais ali, pode acabar ainda tendo um coadjuvante com a noite inspirada. Pois é, sendo uma surpresa que muitos aqui não esperavam, né? Porque o jogador, ele estava limpando a tábua, estava fazendo o seu trabalho defensivo muito bem, né? E ele é extremamente atlético. Às vezes nós podemos questionar o seu IQ, né? Basketball IQ, a sua maneira, os seus lapsos mentais que pode acontecer durante a partida, né, por uma falta de uma palavra melhor, mas o JaVale McGee está provando que ele pode ser útil para um time como esse do Golden State, né, que já estava pronto, só precisava de uma peça para fazer o resto funcionar, né, Pedrão? Para quem gosta de acompanhar programas de fora, tem um programa muito bom da TNT americana, que é o Inside NBA, comandado ali pelo Shaq, pelo Charles Barkley, Kennedy Jet Smith, e lá eles têm um quadro que chama o Shaq No Fool, né? Que é os lances bizarros da NBA, né? E quem acompanha sabe que JaVale McGee sempre foi um dos que mais estavam presentes lá e foi o primeiro MVP do Shaq No Fool. Então, ele tinha essa fama de ser um cara meio desastrado com a bola, protagonizando lances engraçados, mas essa temporada ele tem se mostrado um jogador importante para o jogo do Golden State Warriors. E é impossível, depois que você assiste um programa desse, você escutar o nome do JaVale McGee e não vir na tua cabeça a voz do Shaq.
JaVale McGee. Number 5, JaVale McGee. The piggyback legend is at it again. Doing, man. Né, mas vamos em frente, né? Enfim, o que podemos esperar agora? Pro Warriors, é melhor que os Celtics tenham uma sobrevida e ataquem os Cavs, forçando que essa série vá mais para frente, Pedrão? Ou melhor pro Warriors é jogar o quanto antes, sabendo que a final já está marcada para o dia 1º de junho, né? Mas eu quero dizer assim, se é melhor pro Warriors que os Cavs tenham mais jogos para esse ritmo continuar alto, ou é melhor que acabe de uma vez para os dois estar no mesmo nível, se é que podemos destacar dessa forma, indo para a final? O que você acha? Em relação a nós espectadores, Diego, eu acho que sim, a gente não vai ter um jogo pior do Cavs se eles porventura jogarem mais jogos além do jogo 5. Não acredito que o problema do time deles eles vão ter algum problema físico, porque, por exemplo, o LeBron é um touro, ele não vai cansar, e os caras ali são atletas profissionais que estão acostumados com essa rotina de, às vezes, jogar noites seguidas, e não acredito que impacto físico terá para os espectadores. Agora, olhando para o lado do Golden State Warriors, eu acho que é melhor para eles sim ter mais jogos. Vai ter um certo cansaço acumulado ali que eles não vão ter, porque já estão descansando, né? Já fecharam a série deles. E além disso, vai ser possível eles terem mais material para estudar o jogo do Cavs, já que a gente sabe que uma parte importante do jogo da NBA, além do jogo em quadra, da técnica, do físico, é o estudo do adversário. Então, pegar os vídeos ali e ver como é que é a movimentação do time, para você poder armar um esquema melhor possível para jogar contra aquele time. E então, tendo mais jogos, o Cavs vai poder ter mais material. Inclusive, por exemplo, digamos que como o LeBron foi meio mal agora no jogo 3, que o Boston ganhou. Se porventura ele repete um jogo mal, o Cavs pode observar aquilo ali e traçar um plano para meio que tentar fazer uma coisa meio parecida, para ver se também consegue o mesmo resultado. Então, ou então o contrário também vale. Vai que chega um jogo que algum jogador destrói, né, como o Curry fez no jogo 4. Eles também podem olhar para ver como que estava postado, defesa, o que foi feito para o Curry ter essa noite inspirada que ele teve e tentar corrigir para que isso não aconteça. Então, eu acredito que é bem melhor pro Warriors que o Cavs jogue mais jogos. Perfeito. Então, isso concluímos a nossa primeira parte, né, que falamos dos times do Oeste. Agora vamos falar sobre os times do Leste. I only call you when it's half-past, but the only time that I be by your side. I only love it when you touch me, now feel me when I'm fucked up. That's a real me when I'm fucked up. That's a real me, yeah. E que jogo, hein? Celtics começou com sangue nos olhos, LeBron com problema de falta, pensamos ali que o jogo talvez cairia para o lado verde, mas no final das contas deu Cavs, hein, Pedrão? Qual que é a sua análise? Diego, esse jogo 4, né, assim como o jogo 3 foram bem melhores que o jogo 1 e 2, que foi realmente um passeio do Cavs. Mas esse jogo 4, mesmo o Boston não ter conseguido a vitória como no jogo 3, foi um jogo bem mais legal de se ver, e um jogo que o Boston trabalhou bem mais. Coincidentemente ou não, a Isaiah Thomas não jogou esses jogos, o que indiscutivelmente melhora a defesa do time, porque quem entra no lugar dele é o Marcus Smart, e é um cara que é bem mais alto, mais forte e consegue marcar melhor o seu oponente. O Isaiah Thomas realmente tá fazendo uma temporada monstruosa, é um monstro no ataque, mas a defesa dele realmente não entra, não encaixa, por conta da questão de tamanho, por conta da questão
ele por ele priorizar o ataque mesmo, ele não é muito bom defensor. Então, se você põe o Marcus Smart, melhora a defesa aí, e se ele pega uma noite inspirada, o time consegue ganhar. No jogo 4, falando mais especificamente, né, o Kyrie teve que tomar o controle do jogo, fez uma noite sensacional, jogou muito o Kyrie, porque até teve um lance ali que ele torceu o tornozelo, né? Visivelmente ele teve uma torçãozinha de tornozelo, mas seguiu no jogo, mesmo sofrendo dores, porque ele sabia que era importante pro time dele que ele continuasse na partida ali naquele momento, porque ele estava bem, o LeBron não estava muito bem nessa hora da partida. Por exemplo, o Kyrie acabou com 42 pontos e fazendo 15 arremessos dos 22 que tentou. Só que assim, quando a gente olha para a pontuação do LeBron, ele fez 34 e fez 15 dos 27 que tentou. É um aproveitamento bom, mas assim, o aproveitamento do Kyrie foi distribuído durante o jogo inteiro. Enquanto o LeBron James começou muito mal o jogo, então, além do problema de faltas que ele teve, então assim, enquanto o time estava mal, o Kyrie estava bem. O que possibilitou assim, que o LeBron tivesse tempo para conseguir voltar ao ritmo e fazer os seus pontinhos, né? E LeBron esse, né, que tá chegando muito perto, agora faltam só 28 pontos para ele ser o maior pontuador da história dos playoffs, né? Então, é muito provável que ele praticamente impossível ele não conseguir quebrar essa meta nesse playoff ainda. Sim, mas aqui se posso eu, nesse momento, fazer uma crítica aos Celtics. Começaram um jogo muito bem, a marcação estava indo bem, até pelo fato lógico, temos que destacar as faltas do LeBron, né? Se complicou com faltas no começo. Uau, cara, é difícil aqui você olhar para aquilo. Claro que o Cavs merece elogios pelo Kyrie Irving, sensacional. Sensacional, a gente está aqui falando do LeBron, que seus números, e pode estar, né, dificilmente não vai conseguir alcançar a maior marca nos playoffs. Mas que jogo foi esse do Kyrie? Como pode? Ele parece que joga melhor com a marcação em cima dele do que ele sozinho, Pedro. Eu fico... É algo muito legal de se ver esse jogo do Kyrie. Não é algo que a gente pode explicar, porque um jogador, teoricamente, com a marcação em cima dele, é para ser mais difícil. Mas do jeito que o Kyrie joga, parece que é mais fácil ele acertar um lance com marcação do que sem. E falando em crítica, o que aconteceu com a defesa do Boston? Começou tão bem, no final ela estava perdendo rebotes, mais uma vez perdendo rebotes bobos, né? E aquela coisa, você entende que você está jogando uma final de conferência com a possibilidade de jogar com os Warriors na final da NBA. Às vezes parece que o Boston desliga. Não sei se é isso, só para mim parece isso. Não sei se você tem essa mesma percepção, mas o Boston parece que se desliga do jogo. Como, é um jogo, tem mais um. Eu acho que eles tinham que ter um senso de urgência maior. E eu acho que isso que falta. Consistência na defesa, porque com o Thomas ou sem o Thomas, que esse jogo estava sem o Thomas, eu realmente não vi Boston sendo constante na defesa, perdendo rebotes que não deveria perder. E por final, esse senso de urgência que eu não vejo. Você concorda comigo ou você acha que eu estou errado em algum desses pontos, Pedrão? Diego, eu acredito que realmente algumas vezes falte. Você olha pro time do Boston e não percebe a gana no olhar deles. Eu acho que eu percebo isso mais claramente em um jogador específico, que é o Al Horford. Exatamente. Porque a gente sabe que ele não é um cara conhecido por ser muito vibrador, né? Até mesmo o jogo dele reflete nisso. Para um pivô é um jogo muito mais técnico do que um jogo de físico, tanto que ele arremessa suas bolinhas de 3. Mas assim, chega uma hora que você pode ter toda a técnica do mundo, mas assim, se você não tiver vontade de ganhar e não tiver com a garra lá em cima, as coisas não vão dar certo. E
E essa é uma característica desses caras que a gente considera monstros do basquete. Michael Jordan, Kobe Bryant, esses caras eram monstros tecnicamente, muito bons. E além disso, quando chegava a hora da decisão, eles estavam ali a 1000 por hora, tava lá em cima, eles não queriam saber de mais nada. O mundo para eles era aquela quadra de basquete ali. E falta um pouquinho disso para ele. Citando o mesmo Al Horford, na questão dos rebotes, após o jogo 3 acabar, o jogo que o Boston ganhou, ele estava bem feliz com a vitória e tal, e nos corredores ali, ele até acabou falando com os repórteres que tudo passa pelos rebotes, então estava passando por isso também. O time, apesar do Amir Johnson não estar jogando, que é um bom reboteiro, E aí, talvez, né? Podemos dizer que é o segundo melhor em relação ao Golden State Warriors, porque você vai contar as estrelas de um lado ou do outro, mas falar em jogo de basquete, Boston vai ter que jogar mais, viu? Já no outro lado, falando dos Cavs, você acha que essa suposta lesão do Kyrie Irving, né, que ele torceu o tornozelo, se ele fica fora, Pedrão, isso vai complicar demais o panorama para frente, né? complica bastante, Diego, porque se o Kyrie tem que sair obrigatoriamente, de duas uma, ou o Deron Williams vai pro jogo, aí seria só uma troca de jogadores, ou também vejo a possibilidade do Tyronn Lue sair jogando com o Iman Shumpert no time titular. Aí ele focaria, por exemplo, no Iman Shumpert defendendo, né? Já que o LeBron é um cara que tem essa qualidade de passe, ele poderia ali fazer o trabalho do armador, sabe? Dividindo também, claro, com o Iman Shumpert ou com o J.R. Smith. Mas assim, isso já acontece naturalmente. Muitas das posses de bola, quem arma não é o Kyrie, é o LeBron. Não. Então, mas mesmo assim, de qualquer maneira, perde muito, porque, como você disse, no X1 o Kyrie Irving é um monstro, gosta muito de bater pra dentro com contato, e a gente, por exemplo, projetando uma série futura, porque assim, já adiantando aqui, pra mim essa série já acabou, não tem chance pro Boston. Uma série contra o Warriors, o Kyrie Irving dá trabalho pro Curry, e o Curry também é um recíproco, né? Um dá trabalho pro outro. E só que se você, por exemplo, tem o Deron Williams no ataque contra o Curry, ou o próprio Iman Shumpert, o Curry não vai ter que se esforçar tanto na defesa, né? Podendo assim dar mais energia pro ataque. Quando o Steph Curry tá numa noite de ataque inspirada, sai de baixo porque vai chover bola de 3. E além disso, o Kyrie é importante pro time. É um cara que foi draftado pelo Cleveland, tem uma identificação com a cidade. Os torcedores gostam muito dele. Tem torcedores que gostam muito mais dele do que o LeBron, por exemplo. E é uma perda com um grande grau de importância pro Cavs, se vier a acontecer. Sem sombra de dúvida, e sem contar que ele, não sei que aqui às vezes pode parecer bizarro isso que eu vou dizer, mas quando o LeBron já teve jogos que teve dificuldades, como é natural acontecer, e supostamente que para mim também, não tem como dizer que não, né, mas eu já consigo imaginar, afinal, Cavs e Warriors, o Iguodala vai estar lá, vai estar um Draymond Green, ou seja, o LeBron vai ter dificuldades.
Não tem como a gente dizer que não vai ter, porque a gente já viu no passado isso acontecer. E o LeBron precisa muito do Kyrie Irving e do Kevin Love. Kevin Love está presente, Kevin Love, ele pega os seus rebotes, ele faz suas bolas de 3, é um jogador importantíssimo. Só que na escala de importância, o Kyrie Irving está lá em cima. Está lá em cima, que igual você já destacou isso, Pedro. Exatamente. O Curry vai incomodar? Vai. Só que vai ser um jogo lá e cá, porque sabemos que o Curry vai ter que jogar bem na defesa e bem no ataque. Se ele joga contra o Deron Williams, essa preocupação não é tanta, porque o tanto que o Irving incomoda a gente é complicado. É complicado. Pedro, você acha que... Você já respondeu que você acha que já acabou. Mas você acha que o Celtics, ganhando o próximo jogo, será que isso põe uma pressão a mais ou não vai mudar? Qual que é a tua opinião? Diego, é difícil dizer, mas eu realmente acho que não. Eu acho que não, porque é como você disse, né? Essas vitórias, não parece que o time não fica mais empolgado com isso. É como se fosse um jogo de temporada regular, né? Se a vitória não tá dando esse gás que o time precisa para superar a lesão do Isaiah Thomas, superar qualquer outro obstáculo e tentar vencer, não acredito que uma vitória a mais vai fazer muita diferença, não. Perfeito. Alguma coisa mais falar sobre Cavs e Celtics? Nobre amigo ou não? Não, eu acho que sumarizamos bem esse ponto aí. E, sinceramente, tô mais aqui no aguardo da final da NBA. Né, somos dois. Mas, Pedro, agora é o momento que vamos sair um pouquinho vamos sair da quadra e vamos falar sobre o momento da diretoria, o momento GM. O Pedro tem algo para dizer? Fique à vontade, Pedrão. Vamos lá, galera. Vamos entrar aqui num tema que é sobre a troca de general managers e presidentes de operações, né? Que são cargos lá em cima dos times, né? Os times geralmente têm donos, né? Só que na maioria das vezes não são os donos do time que realmente cuidam deles. Eles realmente só querem ficar com a grana no final, né? Às vezes porque nem tem familiaridade com basquete, não são pessoas do basquete, mas é um negócio bem lucrativo. Então, pessoas compram times, é claro. Então, o presidente de operações é o cargo mais alto dentro da organização. Ele cuida de praticamente tudo que concerne o time. Desde ele está trabalhando juntamente, desde da construção do time, ou seja, do elenco, quanto do corpo de técnicos, assistentes, também em relação a marketing, coisas de arena, ele trabalha em relação a tudo ali. E quando a gente fala mais do GM, ele está um pouco mais fechado nas questões do time, mas também tem uma interferência nos outros quesitos. Por que a gente está falando disso? Aconteceu nessa semana aí uma movimentação interessante nesses comandos dos times, né? A gente havia dito aqui alguns programas atrás que quando a gente elencou pra gente os piores times da NBA na temporada, a minha escolha mesmo, por exemplo, foi o Orlando Magic. E a do Diego também foi essa. É um time que a gente não via muito futuro e entre outras coisas. Há algum tempo, o dono demitiu o seu general manager, que era o general manager chamado Rob Hennigan, que estava há 4 anos no comando do Magic e não conseguiu nenhum resultado nesse período. Não foi para o playoff nenhum desses anos, o time não tem bons resultados, não joga bem e precisavam de uma mudança, né? E o que aconteceu? Ontem, ou seja, no dia 23, na terça-feira, o Orlando anunciou que eles contrataram um novo presidente de operações chamado Jeff Weltman, que era do Toronto Raptors, né? E no caso ele era uma pessoa importante dentro da organização do Toronto. Não era o presidente de operações lá, mas era muito importante na organização. E era um cara com muita experiência.
E hoje, né, com um dia de trabalho, ele já anunciou o novo GM do time, que é o senhor John Hammond, que era o GM do Milwaukee Bucks até esse momento, né? E por que isso é interessante? Eles dois já haviam trabalhado juntos no Milwaukee Bucks, tá? Mas aí o Weltman recebeu esse convite para ir trabalhar no Toronto Raptors, que montou um time bom, né? No caso, na última temporada melhor, que chegou na final de conferência contra o Cleveland Cavaliers. Nessa temporada perdeu na semifinal da conferência, mas de qualquer maneira está brigando ali no topo. Né? Tem um time com estrelas interessantes, como o Kyle Lowry, que vai renovar o seu contrato essa temporada, não sabe se fica. Com o DeMar DeRozan, que está recebendo uma bolada aí, jogadores novos, interessantes. Ou seja, fez um bom trabalho, né? O Jeff Weltman. E além disso, o John Hammond estava há 9 anos no Milwaukee Bucks. E por que é tão interessante a gente ver essa saída dele do Bucks pro Magic? O Bucks dessa temporada perdeu na primeira rodada dos playoffs da série, curiosamente, pro Toronto Raptors, né? Mas era um time que a gente não tinha certeza de nem se classificar para os playoffs, porque é um time com muitos jovens, muitos jogadores novos. O técnico também é novo, o Jason Kidd, é um técnico com pouca experiência na NBA. E mesmo assim, era um time que, além disso, era um time de mercado pequeno, ou seja, a cidade não é muito atrativa, o time não dispõe de muito dinheiro para gastar. Mas mesmo com todas essas questões, o John Hammond conseguiu fazer um bom trabalho à frente desse time, levando eles à 6ª posição da Conferência Leste. E, apesar de cair na primeira rodada dos playoffs, batalhou duramente ali contra o Toronto Raptors. E por que é interessante esse sucesso do John Hammond? Porque ele conseguiu montar esse time com poucas peças, com pouco perspectiva no caso, né? Quando a gente olha para o time hoje, os bons jogadores, primeiro, a gente pensa no Chris Middleton, por exemplo. Chris Middleton, ele foi draftado pelo Detroit Pistons e foi trocado para o Milwaukee Bucks quando o Weltman ainda estava no Bucks, né? Então aí já foi uma amostra do trabalho interessante do Weltman, que depois passou para o Toronto. E o Hammond já, quando não tinha mais o Weltman como seu parceiro, fez escolhas muito interessantes, principalmente quando a gente olha para o draft. Draftou o Antetokounmpo na posição 15 no draft de 2013. Essas posições, quando a gente olha da posição 12 até a posição 20, mais ou menos, é um lugar muito duvidoso do draft, porque tem jogadores interessantes que cada jogador tem não são assim muito completos, porque não foram escolhidos nas primeiras posições, mas mesmo assim tem pontos interessantes e algumas fraquezas que fazem eles caírem. Só que ele conseguiu escolher muito bem esse jogador, e hoje foi titular do All-Star. Então ótima escolha na 15ª pick. Além disso, a gente pode falar também sobre ele ter escolhido no último draft, na pick 36, que já é uma pick de segundo round, o Malcolm Brogdon, que estava na armação titular do time esse ano. Foi uma grata surpresa, ninguém estava assim, esperando muito dele. E ele é um dos 3 finalistas para o prêmio de calouro do ano da temporada. Então, para um jogador de segunda rodada, é uma ótima escolha. Além disso, também teve um trabalho interessante em trazer com picks maiores o Jabari Parker, que anda se lesionando, mas é um bom jogador. E agora o Tom Maker, que tá ganhando seu espaço no time e tá jogando bem, encaixou no esquema do time, né? Assim, quando a gente olha para um ponto negativo da sua experiência, talvez o pior movimento que ele tenha feito foi dar um super contrato pro Greg Monroe, o pivô. Um super contrato assim em termos, né? Porque ele pagou por 3 anos 51 milhões. E é um jogador que não está produzindo muito pro Bucks, então está consumindo uma boa parte do cap.
Mas esse foi o único erro grande que ele cometeu, assim. Então a gente vê que ele indo pro Magic, que é uma franquia que tava sem... não tinha muita expectativa de ir pra frente, mesmo com alguns jogadores tecnicamente interessantes, como o Biyombo, o Gordon, o próprio Mário Hezonja, Elfrid Payton, tem uns caras novos lá, interessantes, mas assim, não estavam indo pra lugar algum. Agora, na mão do Raymond e do Weltman, a gente acredita que eles vão ir bem melhor nessa temporada, visto que nesse draft o Magic tem 4 picks muito interessantes. A pick número 6, na frente do nosso Nova York, a pick 25, a pick 33 e a pick 35. Então, esses caras tendo essa experiência de pegar bons jogadores que não são tão badalados, podem trazer aí peças interessantes para o time do Magic e quem sabe fazê-los voltar a ter uma certa relevância na liga, porque já há 5 temporadas não alcançam os playoffs. E quando a gente olha por outro lado, para o time que perdeu, principalmente o Raymond, o Milwaukee Bucks agora vai estar atrás de um novo GM, né? E é uma situação difícil, né? Porque é um cara que estava fazendo um trabalho a longo tempo, né? As fontes dizem que o principal, tipo assim, o cara que era assistente dele, que se chama Justin Zanuck, era o GM assistente, tá cotado para assumir o cargo, mas assim, ainda não é uma certeza. E eles estão considerando outras opções, não vieram a público para dizer que opções são essas, mas dá para perceber que eles talvez estejam com um pé atrás em entregar a direção desse time pro Justin Zanuck, que vai ter um trabalho interessante agora nas suas mãos, se assumir o time, visto que o Milwaukee Bucks é um time com muito talento, com jogadores muito novos, mas falta um quê a mais pro Milwaukee Bucks para ser um time para competir com o Cleveland Cavaliers, por exemplo, nessa Conferência Leste. Falta algo a mais, talvez uma estrela ali no time, ou algum outro jogador de draft que possa vir a ser bem produtivo para eles. E então esse vai ser o desafio do próximo GM do Milwaukee Bucks. Então hoje esse foi o nosso momento de diretoria e sobre essa mudança nos comandos dos times NBA. Vamos esperar que isso seja pelo menos o primeiro passo, né, Pedro, para o Magic sair desse abismo, se é que é isso mesmo que eles se encontram, né, porque é necessário mudar um pouquinho a filosofia. Mas enfim, chegamos ao momento mais esperado de todos. Aquele momento em que a alegria aflora. É o momento Big Apple. Anywhere it's up to you, New York, New York. E hoje vamos falar sobre a relação Phil Jackson e suas estrelas. Ou seja, Phil Jackson, como ele vem tratando os melhores jogadores do time do Knicks. Se vocês não sabem, essa semana aconteceu... Essa semana teve uma reunião, no começo da semana, entre o agente do KP, que é o irmão do KP, com o Phil Jackson. Por que teve essa reunião? Essa reunião era, então, para aproximar as partes, para tentar desenrolar aquilo que estava enrolado, que era o quê? Toda essa situação que o Phil Jackson, da maneira que o Phil Jackson tratou o Carmelo Anthony, a maneira que o Phil Jackson vê o futuro do Knicks e onde que o KP se encaixa disso. Então, o que ficamos sabendo dessa reunião? Ficamos sabendo que essa reunião não foi como estava esperado. Ou seja, aquilo que era para arrumar, não arrumou. O que estava ruim, permanece ruim. Então, que você tem, qual que é a sua opinião sobre isso, Pedrão? E se você puder, depois de dar a sua opinião, falar qual que é o seu ponto de vista de como o Phil Jackson vai tratando as estrelas, os jogadores importantes do New York Knicks, ou aqueles que possivelmente possam vir a jogar no New York Knicks.
O que você acha? Bom, Diego, foi uma notícia que foi um pouco, assim, é meio complicado pra gente ouvir isso, né? Porque, como torcedores, é interessante que o time tenha uma sintonia, que a direção trabalhe junto com os jogadores, pensando num projeto e com os técnicos, claro, para um projeto para o time ir para frente, para o time melhorar. Só que para isso tem que estar tudo certo, não pode ter não pode estar faltando pingos nos is, né? Então, o primeiro passo para a gente meio que sair dessas temporadas sem playoffs, de um desempenho ruim em quadra, os fatores de produção se acertarem, ou seja, os nossos principais estrelas entenderem e meio que aceitarem o plano da direção, dos técnicos. Os dois lados têm que ceder, sabe? É complicado porque se cada um quiser ficar 100% do jeito que tá, se o Phil Jackson ficar interessado em falar, não, a gente vai jogar no triângulo e ponto final e vai ser do jeito que eu quero e todo técnico que vier aqui vai ter que fazer assim, porque é assim que funciona, e eu tô dizendo isso, não vai funcionar. Assim como se os caras que tiverem no time falarem, nós nos recusamos a jogar no triângulo, isso é uma palhaçada, nunca vai dar certo, porque a gente não gosta disso e a gente não vai ganhar se jogar assim. Isso também não vai funcionar. Precisa um meio termo ali, a gente precisa que os dois lados cedam um pouco para que o nosso New York Knicks volte a funcionar. Agora, sobre você tinha falado com a questão da relação do Phil Jackson com o Carmelo, né? Phil Jackson é um cara que foi jogador e foi técnico durante muito tempo, agora presidente de operações. É um cara que conhece muita gente, ele conhece muita gente influente e usou disso durante a temporada para mandar alguns recadinhos pro time, né? Assim, umas certas indiretas. Teve declarações polêmicas durante a temporada sobre coisas que às vezes nem envolviam o próprio New York Knicks. E foi criticado, por exemplo, no LeBron por ter usado termos ofensivos contra ele. E, bem, a gente sabe que é da índole do Carmelo Anthony, principalmente, que é o nosso grande jogador, não responder. Mas, assim, eu meio que entendo o que o Phil Jackson faz, porque ele é a característica dele como gestor de grupo, né? Ele já trabalhou com, lembrando 11 anéis, né? E trabalhou com caras como os maiores da história, como Kobe Bryant, como Michael Jordan. E esses caras, como eu citei um pouquinho antes agora no programa, são caras que têm uma gana enorme de ganhar, fazem tudo pra ganhar. E o que falta pra eles é alguém chegar na cara deles e dizer que eles não vão conseguir, porque aí você vai mexer com a fera e se você mexer com a fera, ele vai te atacar e vai te estraçalhar. Agora, o Phil Jackson talvez não tenha entendido que, pra mim, isso não vai funcionar aqui em Nova York, porque o nosso cara que é o principal líder do grupo, mesmo talvez não agindo como um líder forte de grupo, ou pelo menos um líder característico de grupo, Carmelo Anthony, ele não vai se motivar a partir de uma crítica. É uma visão minha, pessoal. Não é isso que motiva ele, não sei. Não consigo ver o que o faz querer melhorar o seu jogo. E isso é uma crítica que as pessoas fazem muito a própria carreira como um todo do Carmelo. Foi um cara que quando entrou na liga era comparado assim, pau a pau com o próprio LeBron James, mas com o passar dos anos ele foi tendo uma decaída nesse sentido de competitividade e hoje, infelizmente, o Carmelo Anthony se tornou, não vou dizer que é mais um jogador, porque ele ainda é um cara sensacional, um grande scorer e tudo mais, mas é um cara que meio que virou um pouco
É triste, mas assim, um pouco de piada, porque quando vai, principalmente aqui no Brasil, vai se falar de Knicks, a gente vê, é o Titanics, o KKKK Knicks, e, e bem, sempre relacionado com o líder do time, que é o Carmelo, né? Uhum. Às vezes ele não tem culpa no que está acontecendo, às vezes o time não era bom o suficiente, mas o método do Phil Jackson, que funcionava para ele, sempre funcionou, por isso ele tem essa carreira vitoriosa, talvez não seja esse o que a gente está procurando. A gente vê no KP, por exemplo, o KP é um cara que não é tão calado quanto o Carmelo, ele é um cara que responde mais. Mas mesmo assim não está gostando da forma do tratamento, até porque ele desenvolveu uma amizade com o Carmelo Anthony. E talvez, como eu disse no começo, se todo mundo ficar irredutível, isso não vai dar certo. Então, o Phil Jackson talvez tenha que parar e rever o que ele está fazendo, como ele está conduzindo o time. Eu acho que assim, é tudo muito na base da conversa. E é o que está faltando pro New York Knicks nesse momento. Tá tão sério que quando isso está acontecendo, como aconteceu agora, a tentativa de conversa para ajustar os pontos, às vezes eles estão tão irredutíveis que não tá dando certo. Então, se isso continuar dessa maneira, daqui a um tempo não vai ter mais solução, né, na conversa, e a única maneira disso ser resolvido vai ser com uma troca, e eu tenho certeza que não vai ser uma das melhores coisas que poderia acontecer pro nosso time. Sem sombra de dúvidas, Pedrão, e acredito que você tocou exatamente na ferida. Talvez em uma outra situação, em um outro momento, se o time realmente estivesse disputando, se realmente estivesse em uma situação diferente, não é? Porque eu vejo ele desafiando os jogadores, ele sendo um tipo de cara que ele quer entrar entre a unha, né? Ele quer entrar na ferida, ele quer incomodar o jogador para que ele dê aquela resposta. E o que estamos vendo não é essa resposta. Nós estamos vendo um time que está jogando cada vez mais bagunçado, vendo a estrela do time se distanciando com o próprio GM. Temos que pensar também que isso mostra um pouco de... Essa falta de ordem mostra os jogadores que eventualmente podem vir à franquia o que eles podem esperar. É isso que me assusta, porque não existe casa, o lar perfeito, onde não tenha briga, onde não tenha discussão. Isso faz parte. Até mesmo no basquete nós temos um pouco de discussão. Mas e aí? E aí o que o Phil Jackson pretende? O que ele está querendo tirar disso? Se o time estivesse disputando alguma coisa, olha, ele está querendo uma performance melhor. Mas acontece que o nosso problema é muito mais do que o jogo solitário do Carmelo Anthony. Nosso problema é muito mais uma ordem de jogo, uma organização tática, é uma perspectiva de como lidar com essa água morna que é o Knicks. Porque o Knicks não teve essa temporada, ele não foi para playoff, mas também na hora que ele tinha que perder alguns jogos para melhorar a escolha, foi para oitavo. Não teve sorte nem na hora de jogar a moedinha para cima. E quando subiu as bolinhas, foi a mesma coisa. Se o Phil Jackson está contando com a sorte, ele vai ficar para trás. E para trás também vai ficar o Nova York Knicks. Não é verdade, Pedro? Não existe o time que vá pra frente se não há comunicação. E isso dentro e fora da quadra. A gente citou o jogo do Golden State, por exemplo, que é um jogo que todo mundo passa a bola, todo mundo defende. Se você tenta observar o jogo, a gritaria o tempo todo, tipo, os jogadores gritando dentro de quadra si.
se tem comunicação dentro de quadra, você pode ter certeza que fora dela vai ter. E isso também é um aspecto que você pode observar no jogo do New York Knicks. Tenta rever um jogo e observar o time. Olha pro time, sem olhar pra bola, olha pro time. Falta conversa dentro de quadra. Se falta conversa dentro de quadra, vai fatalmente faltar conversa fora dela. E sem todo mundo estar na mesma sintonia, é praticamente impossível que as coisas vão pra frente. E não vamos nem tocar no assunto sobre esse abençoado triângulo, tá? Porque a comunicação, como o Pedro está deixando claro aqui, eu não vejo esse time aceitando esse triângulo. Começa por aí. Depois, como que você vai cobrar o teu companheiro a fazer algo que você mesmo não gosta, que você não está confortável em fazer? É difícil a gente chegar e falar do Knicks sem abrir a agenda e falar sobre cada ponto que ele deixou de cumprir, cada meta que deixou de traçar. Olha, é difícil, e cada página, cada momento, cada notícia que a gente vê do Knicks, eu não sinto nenhum momento de paz, nenhum momento de harmonia, somente caos. Não sei, veremos o que vai acontecer, veremos como vai ficar mais próximo do draft, vamos curtir as finais, que é muito mais interessante, não é mesmo, Pedrão? Mas é como dizem, né, Diego? Hoje eu tentar fazer o papel do otimista, e o lugar mais calmo do furacão é o olho dele. Então... Cuidado com esse olho, Pedro. Quem sabe algum dia a gente acorda e sai uma notícia legal. Mas é como você disse, nos últimos momentos as coisas não estão sendo fáceis. Isso aí. Bitch, don't kill my vibe. 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 Look inside of my soul and you can find gold and maybe get rich. Look inside of your soul and you can find out and never hit. Pedrão, então por aqui fechamos mais um Brasquete. Muito obrigado. Suas últimas palavras quais são? Diego, confesso que fiquei um pouco triste agora. Foram tantas emoções surgindo. Mas pra galera que tá acompanhando aí, de novo, deem feedback. É importante pra gente saber o que vocês estão curtindo ou não, pra gente poder melhorar. E é isso, acompanhem as finais, que agora eu acredito que vai ser provavelmente a melhor série do playoff inteiro. Sem sombra de dúvida. Agora é o momento mais importante, que é a linha de chegada. Claro que o basquete por si só é legal durante a temporada regular, os playoffs, mas esse é o momento da emoção, esse é o momento que realmente aperta o laço. Não é verdade, Pedrão? E pra quem estivesse perguntando se a gente vai falar sobre draft, sobre free agency, não só sobre o Knicks, claro, sobre todos os times, a gente vai estar se programando para falar sobre isso quando as finais acabarem, visto que não vai ter jogos, né? Então a gente vai poder falar muito mais sobre esses assuntos que não estão relacionados com um jogo direto dentro da quadra. Sem sombra de dúvida. Obrigado, Pedrão. Obrigado, Diego. Até a próxima, e esperamos o Ângelo para compartilhar sua tristeza com a gente da próxima vez. Já vamos pedir para ele trazer lenços, que está ficando difícil. Mas obrigado, galera. Foi mais uma vez muito bom participar do Brasquete e com a companhia de vocês. Vamos acompanhar as finais com olhos de tigre, porque realmente o basquete está cada vez melhor. Sim, para vocês, torcedores de Cavs e Warriors. O basquete está muito legal. Não percam a fé, torcedores do Celtics. E deixem esse CD da Roberta Miranda bem longe, viu? Porque vem emoção por aí. Obrigado, vocês já sabem, estamos no SoundCloud, do YouTube. Se você gostou, dê um joinha, compartilhe, siga o nosso canal, fique à vontade para dar sua opinião, fazer uma crítica,
quer mandar um recado pro Pedro, para mim, pro Ângelo, onde está o Ângelo? Fique à vontade, estamos abertos, temos na descrição aqui, vai ter como vocês chegar e entrar em contato com a gente. Saibam que sem a companhia de vocês, o Brasquete seria apenas o Pedro e eu. E o Ângelo, quando ele também está presente, é claro. Então, agradeço mais uma vez. Somos o Brasquete. Muito obrigado e adeus. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here.